Amados irmãos, boa noite. Lá fui eu desligar meu telefone. Que exemplo, né? Falando em exemplo, exemplo dos pais. Está aí hoje um tema que vale a pena nós questionarmos como anda o nosso padrão de otimismo dentro de casa. O que sai da nossa boca? Como é que nós afetamos aqueles que nos rodeiam? Seja na figura dos nossos filhos, que certamente são as pessoas mais sensíveis a tudo que falamos, da forma como nos expressamos, e também aos adultos. Então, vire para a pessoa ao seu lado e pergunte para ele ou para ela: você antecipa o melhor? Vamos aí, vamos ver. Qual é a nossa tendência? Espontaneamente, a antecipar o melhor? Sim. Quem normalmente, como a tendência natural, antecipa o melhor? Sempre. Levanta bem a mão, por favor. Eu acho que eu vou falar desse lado aqui. Energia. Uau, vocês são exceção. Ou vocês estão mentindo. Uns dizem que os otimistas são irrealistas. Outros dizem que os pessimistas vivem num poço de lama que se afundam e querem levar os outros juntos. Lama não, mas de areia movediça. Mas a tendência do ser humano, pela própria evolução biológica, é ser negativo, vocês sabiam? É uma tendência natural. Em função da pela própria dificuldade da existência desde o começo dos tempos. Certamente, se você saísse da caverna como mulher da caverna, ou homem da caverna, esperando que você não ia dar de cara com nenhum urso, nenhum tigre, nenhuma serpente, provavelmente nenhum de nós estaríamos aqui. Então, era necessário antecipar o pior. E isso ficou tão engendrado na mente humana, através das reencarnações, que hoje nós somos convidados a rever esses padrões inconscientes, porque a vida com expectativas negativas é muito difícil. É ou não é? Esperar o pior, ou no mínimo, não esperar o melhor, ou ter medo de esperar o melhor para não se desapontar. Porque também isso também tem. Eu prefiro nem esperar nada, porque quem não tem expectativa nenhuma não se desaponta nunca. Vocês já ouviram isso? A primeira vez que eu ouvi, eu falei, nossa, que sabedoria. Que sabedoria triste. Imagine a vida dessa pessoa para pensar dessa forma. Um dia, uma das minhas alunas, de forma indireta, ela não é minha aluna ainda, mas é uma dos alunos aqui do nosso grupo. E houve lá uma situação, e eu não sei o que eu falei de positivo. Ela falou, não, a vida é uma crise. Eu não me preocupo, porque a vida é uma crise constante. Eu fiquei tão condoída quando eu ouvi aquilo, mas tão condoída, que eu me vi nela. Não, brincadeirinha. Eu tenho uma tendência mais otimista. Mas, realmente, se você teve muitas dificuldades durante períodos longos ou períodos marcantes de sua vida, é difícil você retomar o ânimo e ter uma expectativa positiva.
Mas vocês sabem qual o principal motivo de nós termos expectativas negativas ou ter medo de expectativas positivas, com medo de se decepcionar, não acontecer aquilo que a gente estava esperando? Vocês sabem qual é o principal motivo, além dessa explicação científica que eu acabei de dar? Vamos pensar. A gente nasce por acaso? A gente nasce de alegre? A gente devia nascer alegre, né? É uma expressão, uma expressão popular. A gente nasce de alegre, não faço isso de alegre. Ou seja, a gente não nasce por acaso. Nós nascemos com um programa de reencarnação. Na realidade, são duas as explicações. As duas têm a ver com as nossas reencarnações. Alguns de nós realmente reencarna com um programa de reencarnação mais difícil. E você tem aquele sentimento vindo de um pressentimento natural, porque no fundo você já sabe que você vai passar por situações difíceis. Então você está sempre no alerta. Você, quando é que vai vir aquele grande drama, aquela grande crise? Mas essas são as mentes que realmente vieram à vida aconselhadas de todas as formas por amigos espirituais, buscando convencer a pessoa a assumir determinadas experiências. No fundo, a pessoa não queria. Então, tem um caso famoso daquela moça, no livro Nosso Lar, que ela estava noiva e ela desencarnou nos anos 40, dos anos 50, com tuberculose. Ela estava para casar, marcada, e revoltada no plano espiritual. Sob a tutela da avó dela, um espírito muito iluminado. E, na primeira oportunidade, ela saiu correndo da casa do plano espiritual superior, em relação ao umbral que nós vivemos, não é? Porque o nosso lar ainda está no umbral, mas é um umbral superior. Saiu ela dessa colônia espiritual tão linda, tão bonita, e não quis outra, saiu correndo em direção ao esposo, desculpe, ao futuro ex-esposo, ao ex-futuro esposo. E imagine, ela seria aquela famosa obsessora amorosa, não é? Aquelas obsessões que podem realmente se formarem, mas ela não conseguiu encontrar o rapaz porque estava ele em outra sintonia, ela não conseguiu encontrá-lo, se perturbou, ficou perambulando no umbral até que realmente foi resgatada. E a dona Laura, que era a avó dela, programou uma reencarnação onde ela seria filha da dona Laura, e a dona Laura teria o cuidado especial de ensinar a essa moça, a esse espírito, a aceitação, porque ela era uma moça extremamente revoltada. Não queria saber, era do jeito dela, e ela não se conformava de ter desencarnado cedo. E quando ela soube ainda que o noivo dela já tinha... nas visitas da amiga mais próxima dela, nas visitas da amiga, do noivo, na casa dela, ou talvez, provavelmente, no hospital, quando ela soube que o noivo dela começou a se interessar pela moça, pela amiga dela, e os dois casaram mais tarde, aí então que a coisa pegou. Enfim, nós nascemos com planos de reencarnação, mas nenhum plano de reencarnação tem o objetivo de ser mal-sucedido. Se nós nascemos com aquele plano, e eu diria, num lugar como esse, numa assembleia de pessoas como nós, espíritos como nós provavelmente, amigos, realmente escolhemos
a nossa reencarnação. Eu diria vocês e eu, porque não somos mais pessoas tão comuns assim. Não é? Estamos aqui buscando, semana a semana, buscando algo melhor. Temos aqueles que já são frequentadores assíduos da nossa casa, outros trabalhadores, outros que estão vindo pelas primeiras vezes. Mas, mesmo você estando vindo hoje pela primeira vez, já mostra que você já está acima da média. Porque você já está buscando algo diferente. Você está querendo encontrar respostas. E aqueles que estão passando por dificuldades e vêm ao centro toda segunda, às vezes toda segunda e quinta, passando por períodos de intensos desafios e continuam firmes, você tenha certeza que você realmente está acima da média. Porque a maioria das pessoas, frente ao problema, frente às dificuldades, ou se revolta ou se acomoda. Ou paralisa na revolta, ou paralisa na falta de ação, achando que não tem condição de sair do problema. Então, quando nós vemos, às vezes, pessoas em processos espirituais difíceis, e tem uma imensa dificuldade de chegar no dia do tratamento espiritual, da assistência espiritual, que é hoje, e vem, e às vezes chega se arrastando, mas chega, você está acima da média. E isso não é para, como é que a gente fala? Massagear o ego de ninguém, mas dar a você e a mim a certeza que nós estamos no caminho certo. Que esse é o caminho. Porque para todo problema existe uma solução. Não existe problema sem solução. Não existe desafio sem resultados. A reencarnação é igual um problema de matemática. Aliás, alguns de nós têm vários problemas de matemática para resolver durante essa reencarnação. Mas nós poderíamos compará-lo. Comparar a reencarnação, comparar lá. Há um exercício, um problema de matemática. Você tem lá a incógnita, você tem lá o problema a resolver e você vai ter de encontrar a solução se você quiser passar no teste. Então, o teste vem com a expectativa de você sair vencedor. Ou você acha que nós reencarnamos para passar por testes e sairmos vencidos, derrotados? Não teria sentido. Não é? Então fala para a pessoa do seu lado, anime-se. Porque para cada problema existe uma solução. Algumas soluções são mais longas de serem encontradas, mas existe uma solução. E quando não existe solução, a solução é a aceitação. Vocês estão me ouvindo? Quando não existe solução, a solução é a aceitação, mas é a aceitação construtiva. A aceitação construtiva é aquela que não leva à revolta. A minha casa está precisando reformar. Eu olho para as paredes, para a cozinha, começa a me dar uma agonia. Aí, quando eu lembro que só o banheiro para reformar foi $7.000, eu falei, meu Deus, para que vai tirar o dinheiro do banco? Deixa lá, para que vai arrumar um mortgage para arrumar essa casa? Meu marido falou, a gente precisa arrumar a casa. Eu falei, é. Eu falei, de repente, o certo é a gente comprar outra casa. Mas comprar outra casa? Ai, meu Deus, detesto conta. Para que a gente vai comprar outra casa? É uma casa pequenininha, nossa casa. Eu adoro ficar perto do parque, eu ando para o parque. E
eu já vi tanta tragédia na minha casa, na minha família do Brasil, que eu tenho, assim, um certo receio de buscar coisas que desafiem um status quo, que vocês... Porque eu sinto dentro de mim que eu não nasci para ser rica milionária. Eu sinto isso dentro de mim, não estou sendo negativa, de forma alguma. Mas, às vezes me dá uma agonia de ver aquela casa precisando ser reformada. Lá fui eu, falei para o meu marido, olha, eu acho que o ideal é nós realmente colocarmos a ponta do lápis quanto vai custar essa reforma. A gente vai ter de sair daqui, certamente, porque a casa inteira precisa ser mexida. Mas, de repente, o melhor mesmo é comprar outra casa, que já esteja com a reforma pronta. Ele falou, tá bom, vai lá olhar umas casas. Lá fui eu olhar umas casas. Aliás, não fui olhar casa nenhuma. Tinha uma subdivisão perto da minha casa, que eu andava com o meu cachorro lá de vez em quando. Eu adorava a vibração daquela subdivisão, lá fui eu. Aí eu fui lá várias vezes, olhei a casa, espiei, a casa estava em boas condições, tudo novo, tudo reformado. Aí eu marquei com o realtor. E lá fui eu, ontem, com o meu esposo, ver a casa. Pela primeira vez, ele não tinha visto a casa, eu já tinha falado várias vezes. Gente, na hora que eu saí do carro, aconteceu uma coisa absurda. Na hora que eu saí do carro, eu saí de um jeito que eu me cortei no banco do carro. Eu ralei o pé de um jeito que ficou lá sangrando. Eu falei, ai, gente, eu tive... Olha, eu não falei nada para ele, porque eu precisava ser educada, não ser negativa, né? Afinal de contas, eu ia falar sobre antecipando melhor. Aí, eu falei assim, eu pensei comigo, isso é um sinal. Lá fui eu olhar a casa, toda encantada, fiquei encantada com a casa. Na parte de dentro já estava melhor, do jeito que eu queria. Não era uma casa muito grande, mas estava assim, sabe? Do jeito que eu realmente gostaria que fosse. Mas eu saí de lá com aquela coisa no meu estômago. E eu falei, não é possível. Ninguém me faz entrar naquela casa, nem me deem a chave de graça. Isso é ser negativo? O que vocês acham? Veja, como é? Pode ser uma coincidência. Pode ser uma coincidência. Podia ter um negócio na casa, pior ainda, logo eu. Mas, gente, eu peguei uma coisa da casa, eu falei, meu Deus do céu, eu realmente amei essa casa, mas esquece. Eu falei para o Patrick, a gente precisa ficar atento aos sinais da vida. Ele que não entende nada. Eu falei assim, é mesmo. Mas meu marido está assim, ficando assim, mais sensíveis às coisas espirituais. E eu aproveitei aquela oportunidade para dizer, eu realmente achei muito esquisito isso ter acontecido. E como ele tem feito a assinatura semanal de horóscopo, que ele nunca fez na vida... Eu falei, é agora, ele está crescendo. É, R$21,99. Eu vi o cartão de crédito, eu falei, quantas vezes você vai pagar R$21,99 para o Janet Mind? Ele falou assim, não, mas está ficando interessante. Ela diz aqui, o seu futuro. Eu falei, como? E realmente tem gente ingênua. Eu falei, mas é um começo. Mas ingênuo não. Para uma pessoa que não era assim realmente muito positiva, eu achei aquilo uma grande evolução. Eu falei, isso mesmo. R$21,99 não é nada. Vai aí, continua a ver. Aí um dia ele imprimiu todos os... Assim, não estou exagerando, umas 15 folhas de números da loteria que a Janet mandou para ele, por R$21,99 vezes 3. Eu falei, tá aí. É uma evolução. Ele está já começando a antecipar o melhor, porque ele é uma pessoa um pouquinho negativa. Então, eu achei aquilo muito interessante. Mas eu procuro me aproveitar de qualquer oportunidade para passar o meu envelope debaixo da porta, no sentido de passar alguma noção espiritual para ele. Mas eu pensei, meu Deus, amanhã eu vou falar sobre um antecipando o melhor. E eu estou aqui com esparadrapo no meu pé.
achando que aquela casa não é o melhor para nós, porque eu acabei de esfolar meu pé no carro. Um acidente ridículo. Como é que isso poderia ter acontecido? Ele falou assim, inconceivable. Eu falei, nossa, é mesmo. Então, meus irmãos, realmente vale a pena a gente questionar aquela expectativa ilusória de coisas positivas e não realistas, tipo o meu esposo pagando $21,99 para o Janet Mine, não é? Querendo saber o futuro dele, não é? Querendo saber algo positivo, porque ninguém paga $21,99 4 vezes ao mês, querendo ouvir uma notícia ruim. Não é verdade? Então, ele já estava antecipando alguém que pudesse antecipar o melhor para ele. Já é uma evolução. Mas, nós também não atendermos aquela intuição interior, que é algo secreto. É uma forma de Deus falar conosco através de pessoas, de circunstâncias e coisas, que nós também não podemos ficar cegos ou fazermos ouvidos moucos. Então, nós devemos certamente esperar o melhor, mas estarmos atentos a alguns sinais, porque você não quer abrir uma porta que Deus não lhe deu a chave. Você não quer. E às vezes a gente insiste. E a gente pega e chama o chaveiro, e faz, e às vezes a gente arromba a porta. Mas a vida nos diz que quando nós fazemos isso, nós nunca vamos estar felizes com o que vamos encontrar depois que a porta estiver aberta. Então, esperar o melhor é um posicionamento que nós precisamos usar a nosso favor. Porque nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo que a fé realmente tem um aspecto humano na sua potência, mas tem um aspecto divino que realmente transforma situações aparentemente impossíveis de serem resolvidas com soluções na busca de você ir além da sua capacitação, buscar respostas, ir atrás da solução, ir atrás do resultado. Nem que o resultado seja você adquirir uma paz, tipo eu olhar para as paredes da minha casa, onde eu cresci morando num estado bastante confortável, e hoje morando numa casa bem melhor da que eu cresci, olhando para as paredes da minha casa e vendo meu marido assim, com a mão, a vida inteira, aceitando, e vendo o que eu tenho para aprender com aquela situação, porque eu poderia ser uma esposa que ficasse infernizando a fim de assumir responsabilidades que estariam sempre fazendo com que nós estivéssemos correndo atrás do resultado de uma forma absurda, aumentando o estresse que a vida já tem naturalmente. Mas é também, nessa de nós ouvirmos os pequenos sinais ou as grandes falas silenciosas que Deus tem conosco, através desse sentimento, esse pressentimento, ou às vezes você olha um quadro na rua, uma pessoa aparece e te dá uma resposta que você era uma pergunta que você estava fazendo a semana inteira. A pessoa fala uma frase que responde uma pergunta sua, e você não pode desconsiderar, porque pode ser o seu mentor falando através de outra pessoa. Se você estiver se sentindo bem, mesmo que aquela resposta não lhe seja agradável, é o seu mentor. Mas o obsessor também se aproveita, no sentido de buscar direcionar você, você e eu, as nossas luxúrias, os nossos desejos menores e desnecessários. Mas nós não gostaríamos de concentrar hoje apenas nessa importante capacitação humana de perceber o invisível e
a necessidade de nós ouvirmos aquele aviso silencioso, mas o que nós gostaríamos de mostrar hoje é como podemos usar essa máquina de ponta que temos dentro do nosso cérebro, que é a nossa mente, a nosso favor. Porque, veja, se nós chegamos à reencarnação com um projeto de vida e já temos algum pressentimento de algumas crises, de alguns desafios, existe também um outro aspecto da reencarnação muito interessante. Às vezes nós passamos por tantas reencarnações, vamos dizer, 3, 4, 5 reencarnações pauleiras, dificílimas, que você aprendeu a ser negativo. Você aprendeu a ser amargo. Existe uma história interessante num dos livros do Irmão X, que são livros fantásticos, não é? Nós precisamos redescobrir esse tesouro inacreditável que nós temos, que nos foi trazido através de Chico Xavier, dos contos dos apólogos, das crônicas de Humberto de Campos, que acabou usando, como é que fala com uma pessoa? O pseudônimo de Irmão X. Ele conta uma história que tinha uma moça que tinha passado por tantas reencarnações difíceis, que era uma dificuldade atrás da outra, que a programação daquela reencarnação dela é dar tudo certo. Ela seria a famosa pessoa que onde põe a mão as coisas dão certo. Tem uma estrela na testa, como a gente diz. Para buscar quebrar o padrão negativo que tinha se construído no espírito dela, a fim de ela ser mais positiva. Imaginem você. Ela veio com uma reencarnação planejada pelos mentores, a fim de ela sair dessa reencarnação mais otimista, mais feliz. Isso não é lindo? Isso é maravilhoso. Então, nós vamos aí, em alguns slides, ouvir aqui as palavras dos mentores. O dicionário, que não é um mentor, mas é um orientador nosso, nos traduz a fé como sendo religião, crença as mais diversas, mas a palavra fé, no sentido que nós buscamos, tem muitos sentidos. O que nós queremos focar é no sentido de ser sinônimo de confiança. A fé é sinônimo de confiança. Ou seja, confiança é o contrário da dúvida, é ou não é? Em Hebreus, Paulo nos dá uma definição de fé belíssima. Ele nos diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a certeza. É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fato que não se veem. Você está lidando com o invisível, mas você tem aquela convicção, aquela fé, aquela certeza de aquilo pode vir realmente a acontecer. E quem tem fé vai atrás. Aí você fala, e se eu for atrás e não der certo? O que você faz? Você busca um outro objetivo. Porque, veja, claro que no processo de que você fez e não deu certo, eu estou imaginando que você já tentou várias modalidades, vários approaches diferentes para você alcançar aquele objetivo. Já estou supondo isso. Porque se você tentou de um jeito, não deu certo, você tem que procurar de outros, é ou não é? Você não pode ficar stuck, porque esse é o meu plano e intensificar aquilo. A pessoa é inteligente, ela coloca um objetivo de vida, mas ela procura, de várias formas diferentes, atingir aquele objetivo, quando ela vê que por aquele lado não está dando. Então, ela não vai desistir de cara, ela vai tentar outras opções. Então, já estou assumindo que ela tentou tudo. Então, quando tudo que você já tentou não deu certo, você precisa chegar à conclusão que o seu caminho é outro. Porque se você continuar a insistir naquele objetivo, a frustração vai vir, com certeza.
Ou pode acontecer aquela outra opção, de você até conseguir o que quer, mas depois que toda aquela ilusão acaba, você vê que aquilo realmente não era o seu caminho. E você perdeu anos da sua existência insistindo em algo que já estava claro, já deveria estar claro para você que não era aquele o caminho. Então, tem uma diferença entre perseverança e fé e teimosia. Ah, eu sou perseverante. Não, é teimoso mesmo. Cortou o pé, para. Já é medrosa. Aí já cortou o pé, para, não querer mais ver a casa, já é medrosa. Não. Ah, gente, me deu uma coisa. Eu falei, nossa, isso está parecendo sangue. No pé, eu falei, tá, isso aqui vai cortar a sua vida. No pé, pela base. Eu falei, Eu já fiquei, né? Já dançando na maionese espiritual. Nos diz os mentores, no capítulo 19, do Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé é o sentimento inato. Nós temos fé. Pode ser uma fé positiva ou negativa, mas a gente tem fé. A pessoa negativa, ela tem fé de que vai dar errado. É uma fé. Só que é uma fé meio ruinzinha, coitado. Então, a fé é o sentimento inato. Nós nascemos com ele. É o sentimento que o homem tem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Então, nós vamos analisar essa frase. Então, veja aí, a primeira coisa que ele diz que é um sentimento inato. Se é um sentimento inato, Deus nos colocou isso na estruturação do nosso espírito. Nós nascemos com isso. Mas a fé, primeiro, é a conscientização. Mas é uma conscientização de uma faculdade, de uma capacitação humana de atingir objetivos. Mas veja aí o que ele diz, é a consciência de que tipo de faculdade? É uma faculdade qualquer? São faculdades prodigiosas do ser humano. A palavra prodigiosa tem um peso, uma semântica imensa. Tem um peso, uma intensidade. Ela subentende que essa capacidade pode gerar até milagres, aparentemente. No sentido de fazer coisas acontecerem aparentemente impossíveis. Então, nós temos dentro de nós uma capacitação, através de faculdades únicas e prodigiosas, que nós precisamos ativar através do quê? O que ativa essa capacidade prodigiosa? O que ativa? Pensamento positivo. Não, a vontade. Se o pensamento positivo mexer na sua vontade, se você tomar uma coisa como sinônimo da outra, sim. Você precisa querer, em outras palavras. Hoje, muito se tem feito distorções a respeito da física quântica. No entanto, com todas as distorções atuais, nós podemos usar um aspecto dela que poderíamos... Eu realmente acredito que ela seja real, que o que eu vou dizer agora é real, em termos de realizações humanas. Mas eu não quero nem entrar nisso, nesse aspecto quântico das realizações humanas. Mas existe algo da quântica que mexe com as probabilidades. A física quântica é um mundo das probabilidades. Então, podemos trazer essa noção para a nossa vida. Temos na nossa vida probabilidades de coisas darem certo ou errado, certo? Sim ou não? Sim. No mundo das probabilidades, do positivo e do negativo, nos diz a quântica que se você focar no positivo, de todas as possibilidades, é escolha sua focar no positivo, e se você focar no positivo, a probabilidade daquilo se consubstanciar é imensamente maior.
Então, o átomo está lá. Pode estar aqui, pode estar lá, pode estar aqui, pode estar lá, pode estar aqui. Mas se você observar, porque isso é um experimento da física quântica, a probabilidade está aqui, está aqui, está lá, o elétron aqui, está lá. Se você parar para observar, ou seja, se concentrar, você consegue realmente alterar. Alterar é a palavra. Aquela partícula de luz passa a ser onda, de onda passa a ser partícula. Altera o comportamento da partícula pela observação. Nós poderíamos usar isso de uma forma metafórica muito bonita. No que você foca, no que você concentra, você vai mexer com forças que você ainda desconhece, e eu também, mas que mexe na capacidade das coisas se organizarem a seu favor. Então, eu que nasci num ambiente, que cresci num ambiente rodeado de pessoas muito negativas, com exceção de meu pai, era um drama constante, tudo era levado a proporções extremas, e eu vivi nesse oceano de emoções constantes. Mas, ao invés de... Hoje, né, antes eu tinha um posicionamento muito negativo em relação a essa situação de crescimento de vida, mas hoje eu olho de forma diferente. As pessoas só estavam dando o que elas tinham vivido. Elas vieram de vidas muito mais difíceis do que atualmente. Então, aquilo estava encravado no espírito delas. E foi muito difícil eu trabalhar a minha mente em pensar em termos das probabilidades e focar no que é positivo e não no negativo. Então, hoje, quando eu começo a ficar ansiosa com qualquer coisa, eu penso do mundo das probabilidades quânticas, eu foco no que vai dar certo. Nem que o que for dar certo não seja necessariamente o que eu estou buscando. Porque eu confio em Deus. E eu falo isso para mim mesma, às vezes eu falo em voz alta, quando os obsessores vêm aqui, não, vai dar certo, não, olha aqui você, isso, por que você não começa a bater o coração mais forte? Eu falei, graças a Deus, o coração está batendo, e se bate mais forte, é porque eu estou viva. E aí eu vou quebrando os padrões, em vez de utilizá-los no sentido de transformar as situações da vida maiores do que realmente são. Então, é uma questão de você e eu focarmos e utilizarmos a nossa mente a nosso favor. Sim ou não? Então, converse com a pessoa ao seu lado. Ou melhor, diga para ela, foque no positivo. É uma opção ou não é? Quem está, esse lado aqui que era mais negativo, está começando a ficar mais positivo? Aí nos continuam os mentores numa outra parte. A fé, para ser proveitosa, ela precisa ser ativa. Não adianta ficar lá com a sua capacidade, com aquela máquina poderosa, prodigiosa, na garagem da sua mente. Porque a nossa mente é como esse carro aqui, ó. Gente, você já pensou? Parece que você está em Júpiter. Você vai para Júpiter num carro desse. Esse veio de Júpiter. Essa é a nossa mente. É esse carro espetacular, fenomenal. Imagine a que velocidade ele deve chegar. Imagine a performance, o desempenho de um carro desse. Você vai para Júpiter. Essa é uma metáfora maravilhosa da nossa mente. Imagine, primeiro que para você entrar no carro, onde está a porta?
Imagine quando você entra no carro. E deve ser um painel fictício. Você deve ativar pela mente. Ou seja, você pode ter essa máquina na garagem da sua casa, mas se você não souber utilizá-la, essa é a nossa mente. Nós temos esse carro poderoso, espetacular, mas nós precisamos aprender a manejá-lo. Então, vem aqui algumas importantes informações. A maior dificuldade de nós nos tornarmos pessoas mais alegres, mais positivas, mais esperançosas, um pouco mais descontraídas, menos preocupadas, menos ansiosas, é nós nos conscientizarmos de pensamentos distorcidos. Existem alguns padrões de pensamento que, se nós não tivermos consciência deles, eles crescem igual erva daninha no jardim. Vocês já notaram que erva daninha é danada? Alguém já fez jardinagem alguma vez aqui? Eu nunca fiz. Eu sempre quis ter um jardim maravilhoso. Todo cheio de flores. Nunca me deu o trabalho de jardinar. Porque eu achava muito difícil, tinha de estudar. Eu falei, ai, meu Deus, vou colocar tudo verde, fica tudo lindo. Aí apareceu um amigo, aquele nosso amigo que veio fazer algumas palestras aqui, o nosso irmão Marlon Rakedown. E ele tem um livro, o Jardim das Emoções, uma coisa assim. Como é? O Cultivo. E ele compara as emoções a um jardim. Aí eu comecei a ler o livro, fiquei encantada com o livro. Falei, nossa, as emoções, um jardim. Pô. Quer saber? Preciso fazer uma terapia, mexer com a terra. Lá fui eu mexer com a terra, cheia de formiga, de área, parecia cada aranha. Mas é uma coisa horrorosa, não é? Mas eu falei, não, mas todo mundo falou que jardinagem é boa para a cabeça. Lá fui eu, falei, não dou para isso, mas tudo bem, deixa eu tentar. Porque acho lindas as flores. Fui lá no Lowe's, comprei umas flores. Aí eu fui lá mexer na grama para poder cavar e colocar a bendita das flores. Gente, tinha umas ervas, que o que eram as florzinhas que já estavam meio estragadas, era fácil tirar. Mas ia você tirar as ervas. Eu queimei a minha mão. Primeiro que eu não sabia que precisava usar luva na bendita jardinagem. Queimei a minha mão puxando. Eu falei, que coisa terrível. Aí tirei as benditas ervas. 2 semanas depois, gente, estavam elas lá de novo. Eu falei, o que é isso? Aí eu fui lá, eu falar com o meu landscaper, falei, por que isso aqui está acontecendo? Ele falou assim, você nunca ouviu falar em spray de erva daninha? Eu falei, aquele negócio tóxico que te dá um monte de coisa para você? Ok. Daí o nome, lá fui eu comprar o bendito do spray. Aí fiquei tonta com spray, não sei o quê. Mas o bottom line, gente, é que para lidar com as benditas das ervas daninhas, eu me queimei. Apareceu uma aranha que eu não sabia. Como é que aquela aranha podia estar debaixo da terra daquele jeito? Nunca vi uma aranha daquele tamanho. Aí vinha mosquito. Aí depois eu tinha de comprar o bendito de spray, $35. E fiquei tonta com o cheiro de spray, eu não sabia que precisava usar máscara. Falei, nossa, para cultivar o que é belo, você tem de lidar com o que é ruim. E o que é ruim está lá encravado. Está lá enterrado. E não é fácil arrancar. Lá fui eu, poeticamente, escrevi para o meu amigo Marlon Rakedown. A vida é como um jardim, igual aquele livro que você falou. Aí eu falei para ele a minha experiência impressionante. E eu falei, realmente, eu que estou começando a lidar com as minhas emoções, tomar conhecimento delas, descobri que a maioria delas são ervas daninhas. E lá fui eu começar a estudar as emoções menos felizes. Falei, vou descobrir essas ervas daninhas dentro de mim. E comecei a ler vários livros no assunto. Brincadeiras à parte, realmente a minha intenção era ir a fundo e descobrir a origem, a causa, a raiz de algumas coisas que estavam aflorando em minha vida que jamais tinham aflorado.
E, segundo ele, eram as coisas do inconsciente. E eu falei, inconsciente maldito esse. Porque como é que você vai lidar com o invisível, com o inimigo invisível? Eu falei assim, não, silencie, que o inconsciente vem à tona. Lá fui eu inventar a meditação. E hoje sou num outro foi bem difícil no começo. Hoje eu saio transformada de algumas, que eu chamo de experiências, realmente. E comecei a descobrir coisas impressionantes. E, nesses estudos que eu tenho feito, o muito interessante é que eles nos mostram alguns padrões, né? Dizendo que, realmente, as nossas emoções, a maneira de viver, de pensar, né? Vem dos padrões de pensamento que foram construídos desde a infância. E não vá você começar a culpar seus pais porque você viveu uma atmosfera negativa, porque foi você que escolheu eles para começar. E eles não poderiam dar o que eles não têm. Só nisso, existe um movimento de compaixão dentro de você, que você já... Aquela raiva que você tinha da tua mãe, que não é o meu caso. Minha mãe entrava no carro, no carro eu saía pela porta. Entrava no quarto e ia para a cozinha. E ela era uma mãe maravilhosa. Só a reencarnação explica esse sentimento que eu tinha em relação a ela. Ao longo dos anos, ela me ajudou tanto que aqueles sentimentos de antagonismo inatos que eu tinha em relação a ela desapareceram. Mas foi difícil reconhecer que aquele ambiente, não é? Que o nosso ambiente de vida realmente traz padrões de pensamento. E ele diz que, esses livros dizem, os autores dizem, os estudiosos dizem, que tudo começa na forma como nós interpretamos eventos, sobretudo os traumáticos. Essa interpretação vai decidir um padrão de comportamento mental. E se expressam através dos nossos pensamentos, que surgem naturalmente, das nossas crenças. O que é isso? Não é religião. É as coisas que nós acreditamos. Você acredita que vai dar certo, você acredita que vai dar errado. Esse tipo de crença. Nas nossas emoções e sentimentos, a emoção, normalmente, ela é física. Qual é a diferença de emoção e sentimento? O sentimento nasce em você, mas a emoção, ela se expressa no corpo. Então, você fica excited de ver uma pessoa querida, te bate o coração mais forte. Mas se você ver um ladrão mostrando uma arma para você, você também tem a mesma emoção. O teu coração vai bater mais forte. Ou seja, a emoção se expressa fisicamente. A forma como você pensa, as coisas em que você acredita, a forma como você sente, vai determinar as suas escolhas e as minhas. Isso vai influenciar as nossas ações, ou a maneira de nós nos comportarmos. E, obviamente, se você age de uma forma, os outros vão reagir a tudo que você faz. Esses são, para aqueles que estão vindo pela primeira vez, são os nossos passistas se dirigindo para dar passe nas crianças enquanto nós estamos terminando a palestra. Faltam mais 10 minutos. Vocês aguentam? Sim. Então, vamos embora. Essa repetição de comportamento, minha e sua, vai acabar criando um hábito, certo? Se você continua a fazer a mesma coisa, aquilo se torna um hábito até inconsciente. Você faz aquilo sem perceber, não é? Tantas vezes você põe o pé no acelerador e breca, quando você está aprendendo a dirigir, você fica pensando, põe no pé, breca, põe no pé, breca, põe o pé no acelerador, breca. Depois você faz sem pensar, é automático, aquilo se torna your second skin. Porque aquilo se tornou um hábito tão forte que virou inconsciente. Os nossos hábitos vão determinar o nosso caráter. Que tipo de pessoa que eu e você somos. E o nosso caráter certamente vai determinar a nossa vida, determinar o nosso destino. Eu vou pular esse slide.
por causa do tempo que eu fiquei falando da minha jardinagem. Mas, enfim, mas é aquele slide apenas, ele é um fechamento. O que vocês estão vendo é uma tradução, mas eu apenas iria explorar de forma mais intensa. Muito bem. Aquele slide nos diz, como um bottom line, como um resumo, que os nossos pensamentos são como uma respiração. É uma perfeita comparação. Porque você respira, isso determina o seu bem-estar ou não, certo? Se você tem dificuldade de respirar, não é? Dá aquela agonia de respirar, está com problema de pulmão, está resfriado, está com pneumonia, ou está com doenças pulmonares mais sérias, não é? Você fica num mal-estar significativo. Então, o tipo do seu pensamento vai determinar o tipo de vida espiritual, de bem-estar ou não que você e eu vamos viver. Então, a comparação é perfeita, porque os pensamentos surgem naturalmente, como a respiração vem naturalmente. Tem alguém chateado? Muito bem. Nessa busca de nós esperarmos o melhor, de nós anteciparmos o melhor, se os nossos pensamentos não forem a nosso favor, se não forem construtivos, nós vamos escalar uma expectativa natural da vida, que não tem como nós desejarmos algo e não ficarmos numa certa expectativa. Isso pode escalar para um nível de ansiedade. Você está esperando o telefone da namorada, do namorado, você fica naquela ansiedade, aquela agonia, não é? Daquela emoção. Quando toca o telefone, você pula da cadeira, não é? Enfim, você fica naquela ansiedade até gostosa dos tempos passados. Mas, se essa ansiedade subir de nível, for uma ansiedade que passe a dominar a sua maneira de sentir, de ver e de pensar, se você está mais constantemente num estado de expectativa e esse estado não começa a lhe fazer bem, você precisa começar a tomar cuidado com a sua ansiedade, começar a prestar atenção a ela. Se ela se torna física, é óbvio que todos nós sabemos que a recomendação é nós buscarmos uma terapia especializada. Mas, seja a expectativa leve ou uma ansiedade maior, a causa são os nossos pensamentos, a forma de nós encararmos a vida. Na realidade, esses pensamentos são realmente distorcidos a ponto de que, quando a ansiedade chega no nível de ela ser categorizada como um transtorno mental, que nada mais é do que um transtorno da mente, um transtorno no sentido... virou uma doença. Né? Então, é uma doença dos pensamentos. Seus pensamentos estão doentes. A causa da ansiedade, da depressão, são pensamentos doentes. Por isso que é necessário nós irmos atrás das ervas daninhas. E é todo um processo. Por isso que é importante, para nós descobrirmos que pensamentos não nos fazem bem, que nós prestemos atenção no que nós sentimos. Porque são tantos os pensamentos, não é? Nós temos milhares de pensamentos por dia. Tem estatísticas aí que eu não sei como é que eles conseguiram chegar a essas coisa de 60 mil pensamentos por dia. Como é que conta? Eu fico pensando, como é que eles fizeram essas pesquisas? Fica lá o psicólogo contando do seu próprio pensamento o dia inteiro? Ou contou durante 15 minutos e multiplicou? Eu não sei. Mas eles realmente, se não são 60 mil, 50 mil, 70 mil, seja lá o que for, são muitos. São muitos. Portanto, é impossível de você prestar atenção em todos os pensamentos, certo ou não? A dica que eles nos dão é que, para você
perceber, começar a pesquisar os tipos de pensamentos que vão lhe causar ansiedade, comece a prestar atenção no que você está sentindo. Porque, na realidade, alguns desses pensamentos são inconscientes. Ele aparece na sua mente, de repente você sente aquela emoção. Você não sabe de onde que vem. Tem pessoas que não sabem por que você está ansioso. Não é que eu estou ansioso, eu sou ansioso. E fala isso com orgulho. Eu falei, meu Deus, que orgulho maldito. Eu sou ansioso. Como se fosse uma coisa boa. Inferno que a pessoa vive. É inferno viver ansioso. Quem já passou por fases de ansiedade sabe o que é isso. It's not fun. Aí nos dizem eles que até os nossos padrões de infância, que passaram a fazer parte de padrões até inconscientes, acabam se refletindo na nossa maneira de ser sem nós percebermos. De repente, você se sente ansioso e não sabe por quê. E a dica é você começar a prestar atenção na sua emoção. Aí você sentiu uma ansiedade. O que eu estou pensando? Ah, é aquilo? Então, eles sugerem processos... Veja, eu sei que isso é bastante simplista, eu sei disso. Por favor. Mas é um caminho inicial. Tipo eu, na jardinagem. Não sabia absolutamente nada. Mas é um pezinho que você coloca. Num caminho de autoanálise, que eu estou economizando para vocês alguns dólares. Muito bem. Então, vamos descobrir os pensamentos que geram ansiedade. Sentiu a sensação de ansiedade? Aquela coisa no estômago, uma sensação estranha. O que eu estou pensando? Ai, Livi, se eu não perceber, se eu não conseguir ver o que eu estou pensando, aí eu vou te passar uma receita ainda mais difícil. Medite. Porque na tentativa de você acalmar e começar a prestar atenção, muita gente pensa que meditar é não pensar, o que é uma inverdade. Os pensamentos sempre vão vir. O que você não pode é lutar contra eles. A ansiedade, nos dizem os livros, a pessoa fica ansiosa. Ai, meu Deus, eu estou começando a ficar ansioso. Preciso controlar minha ansiedade, preciso controlar. Piorou, é a mesma coisa de jogar gasolina no fogo. Se você está começando a se sentir cada vez mais ansioso, não resista à ansiedade. Aceite. Estou me sentindo ansioso. Comece a prestar atenção. Não vai me acontecer nada, o mundo não vai acabar. É desagradável, isso é uma sensação desconfortável, eu estou detestando me sentir assim, mas não vai ficar pior do que isso. Aí você começa a compreender e falar para o seu próprio cérebro, presta atenção, o mundo não vai acabar. Mas eu estou começando a me sentir assim. Aí você começa, eu sei que você está aí. Qual é a sua mensagem? O que você está querendo dizer para mim? Não sabe que você tem vontade de pegar esse espelho e jogar fora, não é? Mas são as crises. São as crises que, às vezes, os mentores passaram a vida inteira nos auxiliando, nos dando passes constantes, aliviando o nosso sistema nervoso, porque a emoção física da ansiedade, ela é do sistema simpático. Ela é automática. Aí passam os mentores a vida inteira, nos dando passe. E chega uma hora que eles nos liberam um pouco, porque a crise é necessária, porque você vai entrar numa nova fase. Então, para terminar, vamos pensar que a nossa saída dos pensamentos distorcidos, a nossa entrada num novo padrão de pensamento é como um parto. Se os seus pensamentos estão sendo tão incômodos, tão difíceis, que geram até sensações muito desagradáveis e doídas,
e difíceis de ansiedade. Por mais difícil que seja, acolha essa crise em sua vida. Para ver o que ela está querendo lhe mostrar. O que ela está querendo que você comece a prestar atenção. É a entrada num novo ciclo, que, como todo nascimento, é doloroso. As crises se refletem de formas diferentes na vida das pessoas. Mas, quando se refere a antecipar o melhor, a crise da ansiedade é a antecipação do pior. E o principal inimigo do pensamento positivo é o pensamento distorcido que a ansiedade nos dá, no sentido de exagerar as coisas. Às vezes, o nosso medo é realmente ilusório. Ou se amplia na nossa cabeça, que começa a gerar sentimentos de ansiedade terríveis. Mas não é real. Nós começamos a aprender, a reconhecer que nós não somos como nos sentimos. E essa distinção é um ponto muito importante de você sair das crises, das expectativas negativas, para entrar nas positivas. Existem 10 padrões de pensamentos. E quando eles nos dizem que o pensamento distorcido, eu gosto demais dessa. Aliás, essa mais para frente. Quando eles nos dizem que o pensamento distorcido funciona como uma fortaleza, nos prendendo a nossa mente, aquelas muralhas medievais, não é? A cidade, o que era importante, estava dentro das muralhas. Era uma fortaleza. Então, a nossa mente é essa fortaleza. Mas o pensamento distorcido não impede que o positivo chegue dentro dela. E a nossa mente fica engessada pelo que é ruim. A nossa parte é mexer em cada tijolinho. Só que as fortalezas de uns são maiores do que as outras. Alguns são apenas muralhas. Outros, as muralhas são tão grandes que já viraram... A cidade inteira está lá dentro, doente e em má situação. Portanto, eu vou deixar isso para depois, eu vou usar isso numa outra palestra. Vamos reconhecer os nossos pensamentos e os padrões como estações de rádio, de reconhecermos como nós apertamos os botões automaticamente, a fim de que a gente possa transformar esses automáticos, esses botões automáticos nas nossas estações mentais, reconhecendo que eles estão lá, e a fim de substituirmos esses pensamentos por outra programação. É todo um processo, e mais para frente nós vamos ver.